E aí galera, tudo certo? Aqui é o Prof. Thiago, sou professor de vocês, né? Para quem já está esquecido nessa quarentena, ficar só em casa. Bora aqui para a aula de Química? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre processos de separação de misturas. Então se liga só. O que será que é essa questão de separação, mistura, processo? O que é tudo isso? Galera, olha só. A gente trabalhou a questão de mistura na aula passada, questão de fase, de componente. Estão lembrados? Então, assim, ó, se não estão lembrados, já pega o caderno, já pega os slides da aula anterior e dá aquela relembrada, beleza? Quando tem tantas fases, quando tem tantos componentes, como é que se comporta? Porque, assim, ó, agora dentro desse ambiente a gente vai trabalhar com dois universos. Um de misturas homogêneas e outro de misturas heterogêneas. Então, olha só, então, vamos trabalhar bem a questão desses nomes. O que será que é uma mistura homogênea? Quando eu trabalho com misturas, é mais de uma coisa. E homogênea, esse homo, esse prefixo que está aqui, quer dizer igual. Ou seja, eu estou trabalhando com misturas, com duas substâncias, com três, com quatro substâncias, mas que aos meus olhos eu vejo apenas uma coisa. Elas são homogêneas, eu vejo apenas uma fase. Quando eu trabalho com misturas heterogêneas, eu trabalho nesse universo aqui, o hétero, esse prefixo quer dizer diferente. Então assim, ó. Posso ter uma, duas, três, quatro misturas lá dentro, quatro substâncias. Mas se eu vejo mais de uma fase, eles são heterogêneos. E a gente vai aprender a separar eles. Porque na nossa indústria química, a gente tem muito interesse em fazer a purificação dos materiais. Geralmente a gente quer buscar que o material seja puro, porque ele vai ter valor se ele estiver separado, não cheio de outras coisas. Então a gente quer tirar as impurezas e ficar apenas com o que é puro. Então vamos lá, a gente vai trabalhar cada processo separadamente. A gente vai trabalhar primeiro dentro desse universo das misturas heterogêneas, que é muito bacana. Então galera, nosso primeiro processo de separação é a nossa filtração. A filtração que na casa de vocês é feito provavelmente quase todos os dias. E quando é preparado o nosso café, a gente usa um papel filtro, certo? E para que serve o processo de filtração então, Thiago? Olha só, a filtração ela vai separar substâncias líquidas de substâncias sólidas. Então aqui, ó, eu tinha o meu café, eu tenho a minha água, certo? Quando eu coloco a água com o meu café, acontecem alguns processos químicos ali. E um deles vai ser o processo de separação. A borra de café vai ficar em cima, porque eu não vou tomar ela, né, obviamente. E o meu café, o extrato de café, ele sai por baixo. Então ali eu estou separando a minha fase sólida da fase líquida. Claro que acontecem outros processos químicos, como a extração ali. Estou tirando a cafeína do meu café, mas isso não vem ao caso agora. A gente está trabalhando com a separação das misturas, então a parte líquida desce, a parte sólida fica. E eu sempre trabalho com papel filtro, com material poroso. Então assim, ó, esse material que está aqui, esse papel que está aqui, sim, ele é um material poroso. Então sempre que eu quero fazer uma filtração, eu preciso ter um material poroso que vai separar a minha fase líquida da fase sólida, certo? Outra coisa, dentro da filtração, eu tenho a filtração simples, que é o mais usado no nosso dia a dia, mas eu também tenho a filtração a vácuo, que ela é muito mais eficiente, muito mais rápida. Quando eu boto um vácuo, faço uma diferença de pressão ali dentro, eu consigo succionar, puxar todo aquele líquido de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Então, dentro da indústria, a gente trabalha com isso aqui. Até vou estar encaminhando para vocês depois um link com as vidrarias e a gente vai ver. Quando eu trabalho com a filtração a vácuo, eu tenho uma vidraria aqui de laboratório que a gente chama de Kitasato. Ele é bem interessante, a gente vai trabalhar também nas próximas aulas. O nosso segundo processo, primeiro foi filtração, nosso segundo processo então é a decantação. Olha só, esse processo se baseia na separação de diferença de densidades e eu posso ter tanto sólido líquido como líquido líquido. Então assim, ó, quando eu tenho um material que ele é um pouco mais pesado que o outro, eu consigo fazer um processo de decantação. Imagina aqui, ó, a nossa piscina, certo? Se ela fica muito tempo parada, a sujeira ela vai se acumulando no fundo, certo? E a água ela vai ficando em cima. Esse processo da sujeira ir descendo, gente, é um processo de decantação. A mesma coisa pode acontecer com os líquidos. Se eu tenho líquidos com densidades diferentes, que eles não se misturam, então, assim, eu estou vendo duas fases. Com o tempo, por mais que eu agite isso aqui, com o tempo vai acontecer a separação. O líquido mais leve fica em cima, o líquido mais pesado fica embaixo. Podemos imaginar até que aqui seja óleo e aqui seja água, eles não vão se misturar nunca. A gente pode até tentar fazer em casa, não conta para a mãe de vocês, mas pega lá o óleo, pega a água e vê se consegue fazer eles se misturar. Provavelmente você não vai conseguir. Olha só,
Então eu faço a separação dos dois, aqui é um funil, e aqui embaixo eu tenho uma torneirinha. Eu consigo ir regulando e abrindo ela para esse líquido ir saindo e esse aqui ficar dentro do meu funil. Show, né? Então olha só. Outra curiosidade que esse processo de decantação aqui sólido-líquido é que a gente agora, com esse tempo de coronavírus, a gente está vendo muito. Isso em alguns lugares. Em especial eu vi algumas fotos lá de Veneza. Eles falaram que a água de Veneza ficou limpa, ficou linda. Por que será que isso aconteceu? Porque como não tem mais a movimentação de pessoas, não tem turistas mais, não está passando mais as embarcações nas ruas, a sujeira que antes estava na água mesmo, circulando ali sempre em movimento, agora ela começou a descer. Então a sujeira se acumulou no fundo, essa poeira se acumulou no fundo e a água ela ficou clara, a gente consegue até ver os peixes. Bacana, né? Então olha só, eu também tenho um processo de sifonação. Esse processo assim, a gente não trabalha muito no dia a dia, mas ele é bem interessante também, eu consigo separar o líquido do sólido ou o líquido do líquido. Bem parecido com a nossa decantação, só que aqui geralmente eu vou separar o que está embaixo. Na sifonação eu busco o que está em cima. Então olha só, estou buscando o que sempre está em cima. E consiste em quê? Uma mangueirinha puxar sempre o líquido que está acima do meu extrato. Então olha só, aqui eu também tinha dois líquidos e eu suguei o líquido de cima. Aqui eu tinha o líquido e o sólido e ele está sugando o líquido que está em cima. Então eu estou separando o líquido, sempre que está mais acima. Também tem a separação magnética, que é bem fácil de entender. Imagina assim, ó, estou lá andando, correndo com uma caixa de prego na mão. Tropecei e caí, ela se misturou com toda a minha areia, tinha serragem, tinha um monte de coisa no chão. Eu quero pegar esses pregos de uma maneira bem eficiente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um ímã, eu passo por cima e tudo que for magnético vai ficar preso nesse ímã. Tudo que não for, então, vai ficar embaixo. Aqui eu tinha até ferro e enxofre, eles estavam misturados. Quando eu passei o ímã, todo o meu ferro subiu e o enxofre ficou. E eu separei os dois de uma forma muito rápida e eficiente. Tem o meu processo de captação também, e nesse processo, a gente vai usar muito as nossas mãos, é bem tranquilo, é bem manual esse processo. Geralmente a gente vai usar as nossas mãos como pinças e a gente vai separando de forma manual algumas coisas. Aqui a gente tem o exemplo de estar separando alguns grãos de café, mas geralmente quando os nossos pais, a nossa família vai preparar um feijão, eles separam os feijões bons dos ruins, e esse é um processo que a gente pode chamar também um processo de separação, que é a nossa catação. Eu estou usando as minhas mãos para fazer essa separação. Já está acabando, beleza? A gente tem um processo de centrifugação, que é um processo acelerado da decantação. Eu vou usar uma centrífuga para separar as fases e conseguir fazer, então, essa separação de forma heterogênea. Eu vou mandar um vídeo mostrando esse processo, como é que ele é feito, bem tranquilo. Eu tenho a levigação também, não vou me aprofundar muito, mas a gente, nesse processo, usa a correnteza da água. Quando a água passa, ela leva um material que é um pouco mais leve e deixa o pesado. Esse material aqui, eu estou colocando, para vocês entenderem, porque no garimpo ele é usado. Quando assim, eles estão lá garimpando em alguma cachoeira, algum riacho, eles passam aquele recipiente, pegam a areia. A água vai levando a areia e o que vai ficar lá embaixo? Apenas o ouro. Então, nesse processo aqui, eu tenho uma levigação. Tem o processo de flotação também, quando eu quero separar o material sólido, mas que ele flutua, ele está flutuando, né? Tá fazendo a flotação nesse caso. Então, aqui eu tinha uma mistura de areia e serragem e água. Eu coloquei a água ali no meio. Aí, quando eu tenho essa mistura de areia, serragem e coloco a água, a areia vai para o fundo e a serragem, teoricamente, ela vai flutuar, porque ela é muito mais leve, né? Então eu consigo tirar toda essa serragem da areia. Já está acabando os heterogêneos, daqui a pouco a gente vai para os homogêneos, beleza? Esse aqui é o último slide. Olha só, eu tenho a peneiração também, que serve como a nossa peneira para separar materiais de diferentes tamanhos. Então, bem tranquilo. Também usado no nosso dia a dia, usado lá na praia para nós fazer aqueles castelinhos de areia. Todo mundo já trabalhou com uma peneira, então sabe como é que funciona o processo da peneira. E o último, e bem interessante também, é a ventilação, quando eu uso uma corrente de ar. Diferente da nossa levigação que usa água, na ventilação a gente usa o ar. Geralmente é usado para separar as cascas de grãos que eu não quero. Então, por exemplo, aqui eu tenho amendoim, né? Eu quero tirar essa casca, eu boto uma corrente de ar, a corrente de ar leva essa casca
e o amendoim ele vai ficar. Quando eu uso o ar para fazer a separação, eu estou fazendo um processo de ventilação. Compreendido? Capite? Então agora, galera, a gente vai trabalhar com o processo de separação de misturas heterogêneas. E assim, é bem tranquilo também, a gente vai dar dois exemplos. E o primeiro é a nossa destilação simples. Eu vou ter essa estrutura que está aqui e eu vou pegar uma coisa que ela é destilada. Como é que funciona então? Olha só. Aqui eu tenho várias vidrarias, eu vou ter que saber o nome delas, tá? Mas a princípio aqui eu tenho um balão e nele eu tenho dois líquidos. Dois líquidos que são homogêneos, eu não consigo separar visualmente. Por exemplo, assim, vou pegar água, vinagre, a água com, vamos lá, com algum ácido, que eu não consigo visualmente distinguir um do outro, mas eu sei que eles estão misturados. E eu quero separar, eu quero purificar elas. Eu vou então fazer esse processo de destilação, nesse caso simples. Como é que funciona? Olha só. Os dois líquidos misturados, eles estão aqui. Só que olha, pensa comigo. Uma coisa vai ferver, por exemplo, a 100 graus. Vai sair do estado líquido para o meu estado de vapor, a 100 graus. A outra vai sair a 30 graus, como no caso lá da minha acetona. Deixei o vidro da acetona aberto, principalmente as meninas vão entender agora. Se eu deixar ele aberto uma tarde toda, provavelmente à noite, quando eu for usar, não vai ter mais acetona lá, né? Porque ela evaporou. Ela saiu daquela fase líquida e foi para gasosa. Ela evapora muito mais fácil do que a água. Se eu deixasse um copo de água ali durante a tarde, provavelmente ela ainda estaria ali durante a noite, certo? Então, olha só. Eu tenho que separar esses dois líquidos. Eu vou usar a temperatura a meu favor. Então, as duas estão lá misturadas, certo? Eu vou aquecer esse líquido. Ele vai começar a borbulhar. E o que seria evaporado mais fácil? Ele sobe e sai primeiro. O que é evaporado depois fica aqui. Sim, e a destilação das nossas bebidas destilada também. Se eu quero aumentar o teor alcoólico de alguma coisa, eu faço a destilação dela. Eu uso esse processo daqui. Eu tiro o que eu não quero, que sai com uma temperatura mais fácil, e deixo aqui o que tem a temperatura maior. Provavelmente, o que é puro e eu quero vai estar aqui, ó. O que sai aqui é exatamente aquele que tiver a temperatura mais baixa. Essa aqui é a minha destilação simples. Ela é muito eficiente, mas quando a diferença de temperatura é muito grande. Quando a diferença de temperatura é muito baixa, eu tenho que usar o meu segundo processo, que é a minha destilação fracionada. Nela, diferente da nossa primeira que está aqui, é que a gente tem um tubo fracionário, essa coluna de fracionamento que ela se encontra aqui. Ali eu tenho vários pratos que vai aumentar o caminho que o meu gás vai fazer. Então, por exemplo, eu vou separar, vou destilar dois líquidos que têm a temperatura de ebulição muito próximas. Então, assim, por exemplo, a água e o álcool, certo? Ali a diferença de torno de uns 20 graus Celsius, mais ou menos. Então, assim, ó, elas começaram a ferver. Se eu não tenho essa coluna de fracionamento, pode ser que algum vapor de água e de álcool saiam aqui direto. Quando eu tenho essa coluna de fracionamento, eu aumento essa distância, me dando a certeza que o que realmente sair daqui tem um ponto de ebulição muito mais baixo do que o meu outro líquido. Então, olha só, o que sai primeiro na coluna fracionada é realmente o que tem um ponto de fusão, de ebulição mais baixo, beleza? O que fica é porque o ponto de ebulição ele é mais alto. Então, quando eu tenho temperaturas muito próximas, eu uso a coluna fracionada. Quando eu tenho temperaturas muito distantes, a diferença de temperatura é muito distante, eu uso a minha destilação simples, que ela é mais tranquila de trabalhar. Outro exemplo da minha destilação fracionada é dentro da minha indústria petroquímica. Do meu petróleo eu consigo tirar muita coisa. Eu consigo tirar meu asfalto, eu consigo tirar óleos lubrificantes, o diesel, até o meu gás natural. Isso tudo fazendo um processo de destilação. Bacana, né? Galera, por hoje é só. Eu vou encaminhar mais uma videoaula para vocês e as atividades da apostila. Então, ó, estudem, foquem e até a próxima.